Graças a Deus, irmãos, porque Ele ressuscitou e Ele está em nosso meio, bendito é o nome do Senhor. Quero convidá-los para que abram as vossas Bíblias na primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 4, vamos estar lendo aqui a partir do verso 13. Glória. Aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Achado pode dizer amém? Amém. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Graças a Deus, meus irmãos e irmãs. Essa oportunidade, irmãos, nós louvamos a Deus por tudo que já temos recebido por parte dele, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, por tudo que ele é e tem feito de bom em favor da nossa vida. Nós estamos aqui diante do Senhor nosso Deus, e daqui a pouco estaremos dando início à nossa cerimônia da ceia, mas antes, como nosso costume, temos ainda a parte da palavra dentro do culto, dentro da adoração. Nessa oportunidade, nós temos lido aqui um texto conhecido da igreja, que vai falar sobre a manifestação, a parousia, a volta de Cristo, e dentro desse texto, irmãos. E aqui nesse texto, essa carta de Paulo, uma das primeiras cartas de Paulo, e uma das cartas mais antigas, até mesmo ali comparando-se com os evangelhos, cerca do ano 51, 52 depois de Cristo, é que é escrita essa carta, essa igreja de Tessalônica, que sendo fundada por Paulo numa das suas viagens missionárias, tinha uma dificuldade de compreensão, irmãos, sobre este assunto, sobre a volta de Jesus e de nossa reunião com Ele. Nós encontramos nesse texto, irmãos, três eventos que estão para nossa vida, irmãos. Encontramos aqui três coisas que ocorrem dentro desse texto que mostra-nos aqui sobre a nossa vida para com Deus. Nós vemos um evento aqui do momento intermediário, o momento após a morte. Nós vemos aqui a ressurreição e nós vemos aqui também Paulo tratando do arrebatamento. O momento intermediário se dá quando Paulo está aqui explicando o que acontece com aqueles que, na verdade, eles dormem no Senhor. E o dormir aqui é uma palavra, é um eufemismo, que significa falar com brandura de uma coisa, de um fato que traz uma certa preocupação. Quando Paulo fala dormir aqui, ele está falando sobre a morte. Então Paulo está aqui tratando sobre o estado intermediário do homem, nos dois versículos primeiros, 13 e 14. Ele vai mostrar aqui àqueles irmãos que estavam ali
com a preocupação dos seus entes queridos, que já haviam partido ali naquele momento. Claro para nós, irmãos, que os irmãos do primeiro século ali aguardavam já Jesus para os seus dias, aguardavam Jesus para aquele momento ali, por isso eles estavam ali aguardando, ansiosos, e quando ocorria de que alguém partia para a eternidade, ficava uma lacuna dentro do coração daqueles irmãos ali, porque tinham um sentimento de que esses irmãos não iriam participar do arrebatamento e nem do reinado de Cristo. Esse era o sentimento que havia ali aos irmãos de Tessalônica. E Paulo, então, ele começa a trazer ali uma mensagem mostrando esse estado intermediário do homem após a morte, mostrando que esses que assim ocorrem, os que vão primeiro, que são chamados primeiros, ou aqueles que passam pela morte, Paulo está mostrando aqui, na verdade, que eles estão ali aguardando. E ele até diz: se isso não for de fato dessa maneira, não vai haver uma esperança. Ele até exorta aqueles irmãos para que eles tenham esperança. E essa esperança não vai trazer essa tristeza, essa preocupação. Paulo vai dizer que para que eles não fossem igual aos que não têm esperança, que não têm a alegria, a certeza da vida eterna. E ele conclui dizendo: porque se cremos que Jesus ressuscitou, assim também aos que dormem, aos que morrem em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Então Paulo vai tratar desse assunto ali para consolá-los acerca dos seus entes queridos, amigos, parentes, irmãos, que estavam partindo antes da vinda do Senhor. No versículo de número 15 e 16, Paulo vai tratar agora da ressurreição. E ele vai falar aí desse assunto, quando ele diz: dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os mortos, os que dormem, não vamos preceder eles. E aí ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então agora ele vai tratar da ressurreição primeiro, do estado intermediário do homem após a sua morte. Depois ele vai tratar de algo futuro, que ainda não ocorreu. Somente Jesus ressuscitou, literalmente, irmãos. Ele é a primícia dos que dormem, diz Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 15, verso 20. Ele vai dizer que Jesus é a primícia dos que dormem, o primeiro. Ele é o único que ressuscitou. Então, mas ele está dizendo que esses que, ele está dizendo que está ali aguardando, que dormem, que morreram no Senhor, e estão no estado intermediário, ele está dizendo: eles não vão ficar para depois, não. Quando o Senhor vier, com voz de arcanjo, com alarido, com trombeta de Deus, eles ressuscitarão primeiro. Nós não vamos precedê-los, eles vão ressuscitar primeiro. E depois Paulo vai falar agora do arrebatamento, o rapto da igreja, quando ele diz no verso de número 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo, à igreja de Corinto, no capítulo 15, ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos ou dormiremos, mas todos seremos transformados ante a última trombeta, num abrir e piscar de olhos. Paulo está dizendo dali da nossa redenção. Nem todos vão passar pela morte, mas todos serão transformados, os vivos e os mortos. E Paulo diz como isso será: ante a trombeta, ante a voz de arcanjo, na vinda do Senhor, os mortos serão ressuscitados. E aí nós que estivermos vivos, se na vinda do Senhor, se fosse hoje, nesse exato momento, ocorreria justamente isso. Os mortos que foram antes de nós, os salvos de Adão, até o dia do arrebatamento, serão ressuscitados
e nós seremos com eles transformados e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares e para sempre estaremos com o Senhor. E Paulo agora conclui dizendo: portanto, consolai-vos com estas palavras. Então encontramos aqui essas três verdades dentro desse texto que nós lemos. Mas eu quero ficar, irmãos, com a parte ali, o primeiro versículo, onde Paulo, primeiro ele diz que nós não devemos ser ignorantes, precisamos ter conhecimento, irmãos. É necessário, não é a primeira vez que Paulo fala isso. Acerca dos dons espirituais, na carta aos Coríntios, Paulo, eu não quero que ignoreis. Em algumas oportunidades, Paulo vai dizer da necessidade do conhecimento, irmãos. Quem tem o conhecimento sobre as Escrituras, sobre as doutrinas, sobre principalmente a escatologia, pelo menos o básico, ele na verdade, ele não fica confundido, irmãos, porque só fica confundido quem está na ignorância, com falta de conhecimento. Então Paulo, ele exorta, irmãos, para que eles não sejam ignorantes, não sejam faltosos do entendimento acerca dos que já dormem, para que vocês não se entristeçam. É verdade, irmãos, que quando a gente perde um ente querido, e já ocorreu em algumas oportunidades comigo, ou amigos, ou irmãos na fé, irmãos, nós temos um misto de sentimento, de tristeza pela perda de um ente querido, de alguém que esteve conosco, que viveu conosco, que se alegrou conosco, que sofreu conosco, e viveu junto, e de repente Deus, que é o dono da vida, Ele dá e Ele tira. Não foi isso que Jó disse? Deus deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. É dele, para a glória dele, tudo é dele, nós somos dele. O nosso tempo é dele, a vida nossa, irmãos. É por isso que temos que aproveitá-la bem, irmãos, porque bem, que eu digo, não é absolutamente, é bem na presença de Deus. Porque diz Tiago que a nossa vida é como um vapor, que hoje existe e amanhã não existe mais, então tudo é dele. E quando perdemos alguém, irmãos, esse sentimento vem da tristeza, que não vamos ver mais nesta vida, irmãos, que não vamos mais ter contato, irmão, não tem contato, irmão, não tem como. A Bíblia diz, e foi Deus quem disse para ali, primeiro para Adão, e depois Salomão, no livro de Eclesiastes, lhe disse que o corpo torna ao pó que Deus deu, e para o pó da terra, e o Espírito torna a Deus que o deu. Então, o Espírito volta para Deus, não tem como ficar vagando nesse mundo, irmão. Se aparecer algum Espírito, não é de Deus. O espírito do homem volta para Deus, irmãos, é assim que a Bíblia nos mostra. Então veja que quando nós olhamos para isso, a importância de nós entendermos, irmão, então a dor da separação, mas quem é salvo em Cristo, existe aquele misto de alegria, ele venceu, ele combateu o bom combate, a pessoa, ela guardou a fé, ela na verdade não abriu a mão da sua vida com Deus, foi até o fim fiel, permaneceu firme. Então, ao mesmo tempo que existe uma tristeza, se não há o conhecimento, irmão, nós vamos ficar, na verdade, se martirizando, se culpando. Eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Mas, irmãos, quando Paulo diz aqui acerca da necessidade de conhecer esse estado intermediário, é porque nenhum de nós aqui estamos isentos de passar por isso. Nós não queremos, irmãos, mas é, na verdade, fatal. Isso é uma coisa que ocorre. Veja que Paulo, quando escreve a igreja de Roma, no capítulo 6 e versículo 23, ele mostra como o pecado cobra caro, irmãos. Ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado cobra caro, e por causa do pecado entrou a morte, diz Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, ele diz: quando o homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte passou para todos os homens, e por isso é que todos pecaram. E por causa do pecado, irmãos, agora o homem mortal, irmãos, ele desce à sepultura. Porém, quando ele tem a convicção e o conhecimento, e alguém que o cerca sabe disso, ainda que há a dor da separação, há uma alegria do que? Em breve eu vou vê-lo, em
em breve Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar. E quando Ele ressuscitar, juntos seremos transformados e iremos para a glória e viveremos para sempre com o Senhor. Então a importância do conhecimento. E aí Ele vai dizer, irmãos, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Esperança, irmãos, a esperança é algo importante para a nossa vida, irmãos. A esperança, na verdade, é a confiança, irmãos, de que Deus vai cumprir todas as suas promessas. É a certeza de que Deus Ele vai cumprir o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Veja que Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele diz 3 coisas que hão de permanecer. Ele fala a fé, a esperança e o amor. Essas 3 coisas vão permanecer. Diz a Bíblia ali em 1 Coríntios capítulo 13, que havendo línguas cessarão, havendo profecias aniquilarão. Não vai precisar mais de profecia no céu, não vai precisar mais, na verdade, no céu, na verdade, de línguas estranhas, porque no céu nós vamos conhecer aquele que é perfeito, nós vamos conhecer Ele como Ele nos conhece, nós receberemos dele, irmãos, na verdade, o mesmo corpo semelhante a Ele e viveremos para sempre com Ele. Mas Paulo diz que vai permanecer a fé, a esperança e o amor. A esperança, irmãos, é algo importante, irmãos, para a nossa vida. A esperança, irmãos, é algo que é importante para a nossa jornada enquanto nós estamos aqui nesta vida. Eu preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que o escritor aos Hebreus diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o buscam. A fé, irmãos, é importante. É pela fé que nós andamos, é pela fé que nós caminhamos, é pela fé que nós adoramos, é pela fé que nós deixamos a nossa casa e viemos até o culto adorar a Deus. É pela fé, irmãos, que nós entregamos a vida para Jesus. É pela fé que nós estamos caminhando para o céu. É importantíssima a fé, é um elemento indispensável para a nossa vida, é a fé. A fé é importante. O amor, irmãos, é outro elemento importante da nossa vida. É uma das características do cristão. Deus é amor, disse João na sua epístola. O apóstolo do amor disse que Deus é amor. E uma das características como cristão é que agora nós também temos o amor de Deus em nossa vida e devemos praticar o amor, a bondade, a benignidade. Então faz parte da nossa vida. Porém, irmãos, a esperança, ela vai caminhando conosco, ela vai junto com a fé, nos lembrando das promessas de Deus, nos fazendo confiar de que Deus, Ele vai cumprir essa promessa na nossa vida. É de suma importância a esperança. Veja que aqui Paulo diz, para que não, na verdade, vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então veja, irmãos, que nós encontramos na Bíblia pessoas que têm esperança, pessoas que perderam a esperança e pessoas que não têm esperança. Paulo está dizendo que quem não tem esperança é uma pessoa triste, é uma pessoa sem certeza, ela não tem prazer, ela não tem alegria, ela não tem certeza de vida eterna, ela não sabe para onde vai, ela anda tateando porque não tem esperança. Eu me lembro ainda quando jovem, que havia um hino que diz que o homem sem esperança é como uma folha seca, que o vento leva de um lado para o outro. Assim é a vida do homem sem Deus, não tem esperança. Então encontramos pessoas que não têm esperança, encontramos pessoas na Bíblia que perderam a esperança, que a esperança pereceu, acabou a esperança. Encontramos isso na vida do povo de Deus em Israel. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, diz a Bíblia ali, em que o povo dizia, pereceu a nossa esperança. Eles estavam sob o juízo agora dos babilônicos, eles estavam sofrendo e por conta do sofrimento eles já não tinham mais esperança. Era um povo que tinha tido esperança, era um povo que tinha promessa, era um povo, irmãos, que foi tirado do Egito com mão forte e braço estendido, era um povo de promessa, irmão. Deus fez promessa àquele povo, mas o povo se perdeu pelo caminho, e se perdendo pelo caminho, perderam também a esperança.
esperança. E por isso agora, quando o profeta está ali diante do vale dos ossos secos, eles ali agora profetizando ele, a palavra após a profecia ali de Ezequiel é: pereceu a nossa esperança. Então alguém que não tem esperança, alguém que perdeu a esperança, mas a Bíblia nos mostra também alguém que tem esperança, irmão. A esperança, ela é um assunto, é uma doutrina, ela se encaixa dentro da doutrina da palavra de Deus, irmãos. E nós podemos observar, a nossa esperança não murcha, a nossa esperança, ela não falha, a nossa esperança, ela não acaba, irmãos. A nossa esperança, ela não está firmada em uma instituição, ela não está firmada, irmãos, em homens, ela não está firmada num governo. A nossa esperança, irmãos, ela na verdade, ela não está firmada em coisas, na verdade, que são limitadas. Não, irmão, a nossa esperança, ela é maravilhosa. No mundo, alguém diz assim: a esperança é a última que morre, mas da igreja, irmãos, a esperança foi a primeira que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está viva para todo sempre. É essa esperança, a esperança da igreja. Quando Paulo vai falar da esperança da igreja, Paulo diz lá aos Colossenses, no capítulo 1 e verso 27, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo é a esperança da igreja. Cristo, na verdade, irmãos, é a nossa esperança. E Ele, na verdade, é a nossa esperança. Por quê? Porque Ele gerou em nós esta viva esperança. E quando que Ele gerou em nós? Pedro diz isso quando ela foi gerada. Pedro, ao escrever a sua epístola, no capítulo 1, verso 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo as suas misericórdias nos gerou de novo para uma viva esperança, a saber, pela ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao ressuscitar, irmão, nós estamos aqui, estamos lembrando da morte do Senhor Jesus, cantamos hinos da harpa, vimos aí a nossa irmã Elisama cantando que Ele morreu como um cordeiro, mas como um leão Ele ressuscitou. Nós observamos, irmãos, que dentre os eventos que Jesus cumpriu para, na verdade, as suas etapas, dentre elas está a ressurreição. Se Ele não tivesse ressurgido dentre os mortos, irmãos, nós não teríamos essa esperança. Se Ele não tivesse vencido a morte e tivesse ficado lá, não adiantaria nada. É por isso que Paulo escreveu à igreja de Corinto no capítulo 15, ele disse que se não houvesse a ressurreição, a nossa fé, ela seria debalde, ela seria em vão, ela não teria valor algum. Mas Jesus ressuscitou, irmãos. Ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia nos mostra, irmãos, as provas infalíveis da sua ressurreição. A ressurreição é o nosso baluarte, é o nosso estandarte, é a nossa bandeira. Nós temos essa esperança, irmão. A esperança da igreja não está neste mundo, a esperança da igreja não está numa vida melhor aqui nesta terra. Não obstante o Evangelho nos proporcionar uma vida melhor, a esperança da igreja, irmãos, não é nós, na verdade, a galgar posições elevadas, estar em evidência, não. A esperança da igreja é a vinda do Senhor, como um leão ele virá para buscar a sua igreja. Essa é a esperança da igreja, a esperança viva, a esperança gloriosa que a igreja tem, está na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele ressuscitou. Paulo vai dizer à igreja de Roma no capítulo 6, se com ele morreu, nós morremos com ele, e se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Nós não vamos ficar, irmãos, na verdade, no sepulcro, nós não vamos ficar, irmãos, na verdade, nesse estado intermediário para todo sempre, não, irmão. É o que Paulo está dizendo. Quando a pessoa não entende isso, ela entende que acabou. Alguns pensam agora, qual será o fim desse meu ente querido, para onde ele vai? Mas quem tem a esperança, irmão, é diferente. Quem tem esperança de Salomão, que o justo, ainda na morte, ele tem esperança. Há uma esperança
viva dentro do coração dele. Ele está aguardando, está convicto. O Espírito de Deus testifica que o Espírito de Deus, ele vem para buscar a sua igreja. Então, nesta noite, meu irmão, nós precisamos entender a importância da esperança. A esperança, irmãos, ela não traz confusão. A esperança, ela é como um farol que nos ilumina o nosso caminho e vai nos conduzindo ao encontro da bênção de Deus e principalmente de uma eternidade com Ele. Quando nós olhamos sobre a esperança, irmãos, é algo tão importante que nós precisamos preservá-la, nós precisamos tê-la, não podemos perder. Israel perdeu, pereceu, acabou, não tem mais esperança. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, como que você adentrou aqui nessa reunião, nessa noite. Uma coisa eu sei, nesta noite, o Deus do renovo, o Deus que renova, o Deus que fortalece. O que é renovo? Quando Isaías vai falar do nosso Deus, e você não sabe que o Eterno, ele não se cansa, ele não se fadiga, ele dá esforço ao cansado. E ele vai terminar no verso 31 dizendo: porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias às alturas, voarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Ele renova, irmão, a minha esperança e a tua esperança, a esperança de ali do espelho que não pode se murchar, irmão. É uma esperança viva, é uma esperança, irmão, verdadeira, é uma esperança que marca a nossa vida. E é importante, irmãos, a esperança, ela nos dá estabilidade, irmãos. Quem tem esperança, ele tem estabilidade, irmão. Quem tem esperança, ele não está isento de passar nesse meio desse trajeto até a eternidade, de às vezes balançar. É o perda de um ente querido, é uma enfermidade que bate a porta, é uma frustração, é uma decepção que quer fazer com que nós nos prostremos, que nós paremos, que não continuemos a jornada. Porém, quem tem esperança em meio ao mar bravio, ele tem ali, na verdade, um equilíbrio, ele tem, na verdade, uma condição, irmãos, de ter ali o domínio. Ele não fica ali abalado, ele tem, na verdade, um equilíbrio, ele fica ali, ainda que nem as ondas bravias, ele consegue atravessar. A Bíblia vai dizer em Hebreus, irmãos, o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, ele vai dizer que a esperança é como uma âncora. E para que serve a âncora nas grandes embarcações? É para dar estabilidade. Quem já viu uma grande embarcação, um transatlântico, ali atravessando ali as águas impolutas dos mares, elas não estão isentas. De vez em quando vem ali as tempestades, vem ali às vezes aquelas levante no meio do mar, e a embarcação está indo. E para que serve a âncora? A âncora é colocada para dar estabilidade. O vento vem, às vezes as águas até entram dentro ali da embarcação. Parece até que a embarcação vai naufragar, parece até que vai ser o fim, parece até que não vai ter êxito. E aí alguém solta ali a âncora, ela vai descendo até encontrar um lugar firme. E a hora que ela encontra um lugar firme, o vento sopra para cá, o barco vai para lá, mas ele está com estabilidade, ele está firme, irmão. Ele não vai para lado nenhum, ele não afunda, ele não naufraga, porque ele encontrou um ponto de estabilidade. Oh meu irmão, oh minha irmã, nessa nossa jornada nós não estamos isentos. Quantas vezes o meu barco e o teu barco é afligido por ondas bravias? Quantas vezes está indo tudo bem, como estavam os discípulos ali em Genezaré, quando Jesus falou para eles atravessarem para outra banda, estava tudo bem, irmãos, estava indo tudo bem, eles tinham visto os milagres que Jesus havia feito, mas de repente se levantou uma grande tempestade, e agora quase que o barco ia a pique. É assim, irmãos, às vezes está indo tudo bem, parece que está indo tudo maravilhoso. Eu me lembro, irmãos, quando Deus levou meu pai, e o pastor Manuel já tinha ido lá, feito apelo para ele. E quando foi no outro dia, eu fui lá novamente, e chegando ali, confirmamos ali ao apelo, e ele disse chorando: eu aceito sim a Jesus, eu aceito. Mas meu pai, irmãos,
irmãos, que era um alcoólatra. O meu pai, irmãos, que antes de se converter, era um homem idólatra, era um homem, irmãos, na verdade, de violência, batia muito, irmão, não em nós, mas ele brigava muito, irmãos. O meu pai era um homem meio ignorante, para não dizer inteiro. Porém, meus irmãos, o meu pai agora está chegando ao momento em que há uma mudança na vida dele. Ele larga a bebida, ele larga ali a vida que ele estava. Meu pai se tornou como uma mãe, já tínhamos perdido a nossa mãe, agora meu pai está ali, irmãos, não parecia nem a mesma pessoa, mudou ali da água para o vinho, e perto ali de acontecer a sua morte, estava indo tudo bem, irmãos. Agora meu pai estava com um trocadinho, não era nós que emprestávamos dinheiro para ele, era ele que emprestava dinheiro para nós. Meu pai estava com uma vida tranquila, e agora no leito de hospital, ele estava em risco de morte, e agora chorando, ele disse para mim: ah, Ricardo, agora que está indo tudo bem, agora que a minha vida estava melhor, agora que aconteceu tudo isso. E eu olhei para ele e falei: pai, se eu pudesse, eu trocaria o meu lugar contigo, porque eu viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Meu irmão, estava indo tudo bem, mas o vento chegou na hora que estava tudo bem. E é assim que ocorre muitas vezes em nossa vida. Estamos indo tudo bem, vivendo uma vida gloriosa, uma vida de comunhão, as portas abertas, e de repente vem uma tempestade. E o que eu preciso ter? Esperança. Eu preciso ter a âncora. Eu preciso estar ali em posse da esperança, irmão, porque eu não estou isento e nem você está isento. Mas uma coisa é certa: o vento ele sopra, as águas se levantam, a tempestade vem, mas quem está firmado em Cristo, o vento vai soprar, ele vai bater, ele vai passar, e você vai cantar o hino de vitória. A esperança é como uma âncora que nos dá estabilidade, que nos dá firmeza em meio à adversidade, em meio à luta, em meio à prova, em meio à dificuldade. Ela nos faz ficar firme. Não existe nenhum super-homem aqui, irmãos. A começar de mim, nós todos somos falhos, fraco, limitado. Nós todos sentimos, irmãos, a dor. Nós todos temos, irmãos, em nós fraqueza. E é por isso que eu preciso ter essa esperança viva. É por isso que eu não posso ignorar isso. Porque se eu ignorar, a hora que bater a minha porta, eu vou querer correr, eu vou querer desistir, eu vou querer parar. Mas nesta noite, o Deus que trabalha ao meu teu favor, ele me faz aqui dizendo: põe a âncora, o vento é para mim, a luta é grande, mas eu te ajudo. A esperança, a Bíblia vai dizer que há esperança até para a árvore cortada. A árvore, quando é cortada, irmãos, ela mesmo com a sua raiz arrancada, e Jó, ao cheio das águas, ela volta a brotar. Quando se tem esperança, que é Cristo, quando tem uma vida pautada nas promessas dele, firmado nele, ainda que seja cortado, vai voltar a dar fruto, vai voltar. A Bíblia diz que Jó estava atravessando, irmãos, nos momentos mais difíceis. Jó havia perdido tudo. O tema do livro de Jó é: pode o justo sofrer? Ou porque sofre o justo? Jó, irmãos, ele sofreu demasiadamente, irmãos. Perdeu tudo que ele tinha, perdeu os filhos que ele amava, perdeu ali, na verdade, a sua saúde. Agora ele perde a sua mulher, que vem para ele sendo usado ali pelo inimigo, dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele diz: como uma louca falas tu, receberíamos o bem e não receberíamos o mal. Jó, irmãos, leva um tempo para ele entender o sofrimento dele. Ele se cala por alguns dias, 7 dias calado, mas quando ele abre a boca, irmãos, ele começa até mesmo a maldizer o dia do seu nascimento. Maldito o dia em que eu nasci. A dor era muito grande na vida de Jó, irmãos.
Jó, ele estava sentindo, era na verdade uma enxurrada muito grande contra a vida de Jó, irmãos. E Jó vai caminhando, e ele agora, além de tudo isso, ainda pelos seus amigos, é acusado de estar em pecado. Jó não estava em pecado, era Deus tratando, era uma luta de Deus com o diabo, mas Jó estava no meio, e o inimigo queria destruir ali, na verdade, a bondade de Deus. E Jó continua até chegar no capítulo 14, e ele toma uma força, e aí ele vê que ele está como uma árvore cortada, ele vê que as suas raízes estão para fora, ele vê o quanto ele está precisando de algo, e o Espírito do Eterno vem a ele, inspira ele, e ele começa a dizer: há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas brotará. Ô meu querido, ao cheiro das águas, a água é palavra, e ao cheiro dessa palavra vai brotar esperança. A esperança, irmãos, ela é necessária para a nossa vida. Nós não podemos abrir mão da esperança viva que é Cristo. É a esperança que nos alimenta, que nos sara, que nos ajuda e não nos deixa só. É a esperança bendita, é a esperança viva, irmão. Veja, não é uma esperança qualquer, é uma esperança viva, é a esperança da vida eterna. A nossa esperança, irmãos, ela vai além, irmãos, além daquilo que nós podemos ver. Pela fé nós enxergamos o céu, e pela esperança nós vamos caminhando, confiando nas promessas de Deus. Pela fé nós encontramos as promessas, pela esperança nós vamos buscando alcançar as promessas de Deus na nossa vida. Por isso, quando Paulo vai falar sobre o cuidado, irmãos, é porque se eu não tiver esperança, eu vou me entristecer. Se eu não tiver esperança, eu vou me abater. Se eu não tiver esperança, eu posso cair em uma doença psicossomática. Se eu não tiver esperança, vai bater na minha porta a ansiedade, vai bater na minha porta o estresse, vai bater na minha porta a depressão. Mas quando eu olho e tenho esperança, eu posso dizer como Paulo: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Que nós possamos, irmãos, na hora da adversidade, se alegrar. É fácil se alegrar em meio às lutas? De maneira alguma, irmãos. Não é fácil nós nos alegrarmos, mas Paulo está dando um conselho: alegre-se na esperança. Nós temos um motivo de prazer, irmãos, de alegria, é a esperança de um céu de glória. A esperança, como foi dito aqui na leitura oficial, de um novo céu e de uma nova terra. A esperança de chegar na glória. A esperança que Paulo, ele vai dizer à igreja de Roma que o que eles estavam passando não se compararia com a glória que eles iriam experimentar. A esperança, irmãos, de nós, na verdade, almejarmos o céu, a glória eterna. A esperança que nos livra da ira futura, irmãos. Há uma ira marcada, há um momento em que Deus trará juízo sobre toda a humanidade. Mas nesse momento, a igreja, ela é livre, a igreja é poupada, e isto nos gera uma esperança, uma confiança de continuar a nossa jornada. Portanto, nesta noite, alegre-se na esperança. Alegre-se, não de você estar aí num top. Alguém só pensa que o Evangelho, ele tem que proporcionar para nós uma vida abundante aqui. E isso pode ou não acontecer, mas a nossa alegria, ela vai além disso, irmãos. A nossa alegria, ela é uma esperança vindoura. A nossa alegria, irmãos, ela está na vinda do Senhor. Alegrai-vos
na esperança. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar ao nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos que manter a esperança na nossa vida. A esperança da vida eterna. A esperança da glória. Nós vamos orar nesta hora. O evangelista Luciano estará orando. E nós com ele, na presença